Como é que é, pessoal? Daqui é o Sean Santos e bem-vindos ao último episódio da temporada Centro de Reabilitação. Ao dizer isto, não quer dizer que seja o último tema sobre drogas ou adições, porque no livro aberto há sempre a possibilidade de haver mais casos desses, mas este é o último episódio e é com também um amigo meu, o João Almeida, que esteve viciado em drogas pesadas, e ele vai contar aqui o seu testemunho de como ele deu a volta por cima disso. E não se esqueçam, lá está, esta rubrica é sempre patrocinada pela Betil, que está aí a apoiar para ter esta qualidade, para termos estes meios. Portanto, muito obrigado e espero que gostem. Muito obrigado por estarem a apoiar o projeto também. João Almeida. João Almeida, já sabes que me posso estar nervoso, que um gajo já se conhece minimamente, portanto aqui o à vontade é outro. Já te vais esquecer das câmaras daqui a pouco. Obrigado desde já para teres aceitado vir fazer esta entrevista. Se eu soubesse que sei hoje, a primeira pergunta começa sempre: quem é o João? Olha, o João, agora, hoje em dia, acho que é uma pessoa que gosta de ajudar as outras. Considero-me bastante amigo dos meus amigos. E acho que é uma pessoa renovada, depois de tudo que passou, renovada. E para o pessoal lá de casa perceber, qual foi o teu problema? O meu problema era a dependência de drogas. Todas elas, tudo que fosse considerado droga, não é? Eu cheguei a tocar em todas, portanto. Chegaste a tocar mesmo em todas? Em todas. Estava a ideia que foi só numa? Não, foi em várias, tudo que fosse, não sei se posso dizer aqui. Podes dizer. Ervas, ganzas, MD, ácidos, cocaína. Só não toquei nas outras que são as ditas mais pesadas. Sim, mais pesadas, embora estas já as considero bem pesadas. Mas uma vez que também já foste para a clínica, não é? Foste para uma clínica. Uma coisa que eu aprendi na outra clínica foi que tipo, não há drogas leves. Não. É tudo... Eu disse, entre aspas, mais pesadas. Sim, para o pessoal ter a noção de heroína, cracks, exatamente. Todas. Uma coisa, qual foi o motivo que te levou a fazer isso? Olha, inicialmente foi mesmo por obrigação. Já não tinha família que me apoiasse de parte nenhuma, inclusive a minha namorada tinha. Não estou a falar de tratamento. Então? Porque teres entrado no mundo das drogas. Ok, isso foi descoberto depois em conceito de terapia, não é? É um trauma que ficou lá atrás, que foi quando a minha mãe faleceu aos 3 anos. Okay. E isso, pelos vistos, nunca me ficou-me sempre lá marcado na cabeça. E mais tarde, meu pai juntou-se com uma mulher, entretanto separaram-se, e ou seja, voltei a perder aquela mãe que eu tinha presente na minha vida. Isso foi um dos motivos principais, se não um motivo, para eu me ter entrado nesse mundo. A parte maternal que te faltava na vida. Sempre, exatamente. O meu pai fez um excelente trabalho, mas como era só ele, tinha de me criar e tinha de trabalhar bastante. És filho único? Agora não, sim, já tenho uma irmãzinha, sim. Mas em muito tempo fui filho único e isso marcou-me bastante. E depois lá está, eu considerava-me uma pessoa que eu não tinha autoestima, não acreditava em mim, e então queria sempre sentir-me que os outros gostavam de mim por algum motivo. Foi esse motivo. É tal história de estar inserido no grupo. Exatamente. E ter que fazer isto para parecer fixe. Exatamente. Ou seja, ao mesmo tempo é um trauma, mas ao mesmo tempo também foi má decisão e más companhias. Foi. Sem dúvida. Foi má decisão, más companhias e eu querer me sentir integrado num grupo que depois fugiu fora de controle completamente. Isso fazias desde que idade? Comecei com 13. Com 13 anos? A fumar umas ganzas. Com 13 anos? Com 13 anos. Com 14 já traficava. Chegaste a traficar? Cheguei a traficar. Tchau. Inclusive tive 2 ou 3 processos relativos ao tráfico. Ainda um deles tem a pena suspensa. Ok. Ainda está em pena suspensa? Acaba este ano, no fim do ano. Foram 4 anos e 9 meses de pena suspensa. O processo decorreu em 2015. Depois eu pedi recurso juntamente com a advogada para ver se reduzia um bocado a pena, só que não deu em nada. Ou seja, só atrasou 1 ano a pena total. E outra coisa, por exemplo, que às vezes também está inserido na cena das drogas, por exemplo, tu nunca viveste mal, tipo, eras... Perfeitamente normal. Uma família funcional, o meu pai não tinha umas posses por aí além,
mas nunca me faltou nada, tenho a minha tia e os meus avós que me apoiam incondicionalmente, portanto não era por aí, sempre tive tudo. Ok, e então foi mesmo só uma parte maternal que aquele trauma que... Um trauma que ficou, sim. E quando tu conseguiste esconder isto da família, por quanto tempo? Ainda consegui esconder por uns anos. O meu pai começou-se a perceber, provavelmente por volta dos 16, 17, chegou-me a encontrar algumas coisas no quarto e depois foi um desenrolar. O meu pai chegou-me a fazer exames à urina, sempre que eu chegava a casa, eu conseguia desviar esses exames, conseguia trazer xixi de outras pessoas para meter no exame, ou seja, eu conseguia, digamos que era um manipulador nato, conseguia dar sempre a volta a tudo. No que toca a isso, sim. Era. Mas quando ele descobriu mesmo a sério que estavas mesmo metido a fundo no problema, como é que... Eu estou a falar de ele, mas atenção, posso falar dos outros? Os outros foram todos os últimos a saber. Foi sempre o teu pai o primeiro a saber? Foi sempre o meu pai, foi sempre e como o é que meu pai. ele reagiu a isso? O meu pai, assim, só se apercebeu mesmo do meu problema, mesmo no fim. Que foi quando a bomba arrebentou, toda a gente descobriu, porque ele até lá pensava que era só fumar umas ganzas, fumar uns charros. E então, pronto, olha, não concordava, não aceitava, mas ia andando, ia passando o tempo. Portanto... Que é aquela ideia que uma pessoa tem, tipo, é só uma ganza, é só uma erva, portanto... Ele é totalmente contra isso, mas ia acabando por andar, percebes? Avisava-me todos os dias, não faças isso, que eu ainda por cima tinha o hábito de fumar em casa, no quarto. Aí eu pensava que deixava as janelas abertas e que tudo se resolvia e ele sentia o cheiro. O cheiro vem sempre. Vem sempre. E quando descambou mesmo, acabaram por saber todos. Aquilo saiu fora de controle de mim, não é? Ninguém tem controle sobre isto. E saiu totalmente do meu controle e do controle deles. Mas mesmo assim, mesmo depois de eles saberem, depois do choque de saberem, não é? Uma pessoa que eles gostam tanto, ainda continuaram a apoiar? Ainda me continuaram a apoiar, cheguei a fazer, isto antes do tratamento, cheguei a fazer umas consultas de psiquiatria no Porto, onde também era feito os exames, e eu mesmo assim conseguia manipular ou seja, na minha cabeça tirei as ganzas porque era o que perdurava mais tempo no corpo, sabia que tinha 15 dias entre cada consulta, e então entre os 15 dias conseguia fazer o resto, porque depois acabava por sair até ao próximo exame. Ou chegou um ponto que estou agarrado. Estou agarrado. E qual foi o ponto em que te percebeste disso? Ponto crucial foi um dia em que o meu pai me acordou para eu ir trabalhar. Eu, como sempre, não me apetecia ir trabalhar. E ele entra-me pelo quarto adentro e eu tinha a bandejinha, a saquinha, tudo lá pronto. E ele depara-se com aquilo e mesmo assim acorda-me, querido. Filho, vai trabalhar, não sei o quê, não sei o que mais. E eu levanto-me, começo a discutir com ele, cheguei a ameaçá-lo e ele pôs-me fora de casa. Foi aí que... Foi o teu pior momento de... Com o meu pai foi. Ainda hoje tenho imagens disso e não consigo esquecer. Com o meu pai foi o pior momento. E assim, quando ele levou com a rusga em casa. E eu não estava. Esse também eu não o vi, não é? Mas acredito que para ele não tenha sido nada fácil. Vizinhos e tudo. Sim. Portanto... Deve ser lixado. Não deve, é lixado para um pai que quer ver o filho fora dessas cenas e ter esses capítulos. E tirar umas apontadas a ele. Exatamente. E ele sem saber o que se passava, de certeza, não é? Sem saber o que é que se está a passar. Eu tinha o hábito de saltar o muro, porque eu nunca andava com as chaves. Saltava sempre o muro, depois entrava que tínhamos sempre a porta aberta. E ele estava a trabalhar no escritório e viu uma cabeça pendurada no muro e pensou que era eu. E foi ele, em boxers, abrir-me o portão. Quando abriu o portão, não sei quantos polícias, tudo de arma apontada a ele, dizer para ele prender os cães, para prender os cães. E o resto já deves imaginar como é que deve ter sido. Pois, sim. Foi assim uma situação um bocado... E eu não estava em casa, portanto... E tirando essa parte dele ter tomado, por exemplo, esse capítulo, por exemplo, lembras-te de alguma frase assim que te chocou do teu pai? Eu acho que ele manteve sempre a calma e eu, sem razão nenhuma, não é? Depois de tudo que ele encontrou, ainda me veio acordar querido e eu sem razão nenhuma, ainda o ter ameaçado com um bastão de ferro, para mim marcou-me completamente. E ele, como é óbvio, a única coisa que tinha para fazer era expulsar-me de casa. E essa tua reação foi mesmo devido às mocas e ao uso? Foi. Sim, estava fora de mim, já não era eu, há muito tempo que já não era eu.
Conseguiste perceber disso, que não eras o João que eras de antes? Conseguia. Já nada para mim... Tinhas noção disso? Tinhas. É assim, eu tinha uma noção, mas não queria aceitá-la. Porque eu já não tinha relação com ninguém. A minha família, para mim, era... Não tinha aquela ligação, aquele sentimento. O meu dia era para a droga, era viver para a droga. Via para uso e tráfico. Era, única e exclusivamente. Voltando à cena do tratamento, como é que isso surgiu? Isto surgiu... Foi por obrigação? Foi por obrigação, eu não queria aceitar, como é óbvio. Não é? Eu estava tão doente que eu não via que aquilo ia ser bom para mim. E tive 2 semanas e tal a dormir no carro, e a dormir quando não dormia, eu ficava sempre acordado, não é? E houve um dia que eles juntaram-se todos, deixaram de me falar, eu ligava e eles não me atendiam, nenhum deles, e fizeram aquela chantagem que tinha de ser feita, ou vais, ou vai-nos perder completamente. Foi aquele ultimato? Foi o ultimato. E eu ainda andei a adiar uns dias até percebi que era uma cena séria mesmo? Tinha de ser. Ou é ou não é? Era. E mesmo assim ainda fui com a ideia de que ia para lá 1 mês ou 2 e que... Ias manipular também? Só ia enganá-los e vinha outra vez para fazer a mesma coisa. Isso depois, o jogo mudou todo lá no tratamento. Mas tu agora olhas para trás e se tu não tivesses aceitado o tratamento, onde é que te imaginavas? Muito provavelmente ou preso ou, na pior das hipóteses, morto, não sei. Mas muito provavelmente preso. E pensas muito nisso? E se eu não tivesse aceito isto? Não é uma coisa que eu penso muito, porque hoje em dia tenho coisas em que vejo mais onde distribuir a minha felicidade, percebes? Sim. Mas sempre que me passa alguma ideia daquelas ou associação relacionada com a droga, penso logo muito na minha família e no que eu já passei e para onde eu não quero voltar. Sim. Isso sem dúvida. Por falar em família, ou seja, a tua mulher, e por incrível que pareça, o pessoal não sabe isto, mas eu acho piada a isto. Não és casado? Não. Pronto, é mulher, como se fosse mulher também. Já tens um filho com ela, e tu tiveste um problema com a cocaína. Exatamente. E a tua mulher chama-se Branca. É para desanuviar um bocado. E fizeste bem, porque no tratamento diziam a mesma coisa. A sério? Exatamente. Os próprios terapeutas diziam: tu estás agarrado a 2 brancas, tens de escolher qual é que queres. E tu escolheste a melhor. Claro. Eu escolhi a melhor. E saudável, não faz mal. É, completamente. Mas, por exemplo, falando nisso, e a Branca está aqui, acho que posso fazer perguntas do género. Podes. A Branca teve contigo neste processo também? A Branca teve comigo neste processo, foi uma das pessoas que me deixou de falar quando a minha família pediu. Ok, mas ela chegou a estar contigo antes do... Chegou a estar comigo antes. Ok. Nós estamos juntos há 5 anos e eu fui para tratamento há 3. Ok. Portanto, ela apanhou aquela fase toda. Inclusive, era a pessoa que mais sofria com as minhas manipulações. Pois, exato. Portanto, ela assistiu de perto a tudo. Pois, isso também não deve ter sido fácil para ela, nem para ti, mas já passou. Já passou. E agora tens um filhinho. Um filhinho. Um filhinho todo sorridente, todo cheio da fome. E agora olhas para trás e o que é que pensas? Agora penso que valeu a pena, não é? Felizmente valeu a pena, sinto-me bem, sinto-me feliz, tenho a profissão que sempre quis ter. Que és PT agora, Sou PT. Já na altura queria tirar o curso e deixei-o a meio, nunca levava nada a sério. Agora consegui acabar o curso, estou a ajudar pessoas, estou a fazer o que mais gosto, tenho a família do meu lado. Pá. E é engraçado que tu estavas numa vida que de saudável não tinha nada, que eu aposto também a tua alimentação naquela altura não devia ser merda nenhuma, nem exercício, o exercício era só fugir à moina. Mas é o que era fugir à polícia e essas coisas todas, e agora és PT, fazes exercício, comes saudável e ajudas outras pessoas, claro. Eu, para te ver, eu fui para a clínica com 54 quilos. 50? Estavas chique. 1,74 m. Estavas chiquinho. Estava assim. Foda-se. E na clínica, qual foi tipo o teu ponto mais difícil que tu achaste mais difícil no tratamento? E eu, por acaso, fui uma daquelas pessoas que não deu muitos problemas no tratamento. Ou seja, eles até pensavam que isto ia para mim a correr mal, porque eu não levantava ondas, aceitava tudo. Ok. Até que
Estou no tratamento, começo a vir a casa e entro ao Covid. Ok. E acabam-se as saídas para toda a gente. Esse para mim foi o ponto de viragem. Ok. E eu passei-me, quis ir embora. Lá andei 3 ou 4 dias a batalhar na cena de ir embora. Um terapeuta depois falou comigo, ali acalmou-me, mudou umas ideias e acabei por aceitar ficar e fui até ao fim. Mas esse foi o ponto crucial. Foi quantos anos o tratamento? 9 meses. 9 meses? 9 meses. 9 meses. Não vi 9 meses enclausurado. Quer dizer, não foi bem 9 meses, não é? Mas Foram 3 meses assim fechados, depois vim a casa 2 ou 3 vezes e de repente acabaram-se as saídas. E tu aí viste como cães. Onde é que está o meu ponto de refúgio agora? Do Exatamente. Porque chamadas são poucas, nós temos acesso a poucas chamadas lá. Sim. 3 chamadas de 10 minutos por semana. A sério? É. Portanto, aquele escapezinho de falar com a família era tempo contado e eu estava a contar com o vir a casa, não é? Aquilo é mesmo à risca, tipo, é mesmo É à para te risca. fazer pressão psicológica para aquilo mostrar é- quanto és forte. É Tens que exatamente. aguentar. Aquilo é, para além de trabalhar o teu interior, não é? Porque ajuda-te a descobrir o porquê de tu teres metido nisto, Sim. ajuda-te depois também a saberes lidar. Opa, não tenho razão de queixa mesmo. Inclusive, eles têm uma casa que é o halfway, ou seja, meio caminho. Ok. Que já vais para lá, já tens liberdade, és tu que tratas das tuas compras, és tu que fazes tudo, já começas a ver possibilidades de trabalhar ou não. Ou seja, é um caminho para ti te começares a integrar na sociedade, percebes? E só depois daí é que vais. Há uma pergunta que eu fiz sempre lá ao pessoal da clínica, que é se eles têm medo, e se tu, neste caso para tu, se tu tens medo de alguma recaída. Tenho sempre medo. Sempre É medo. sempre a resposta que eles dão todos. Tenho sempre medo. É convém haver sempre esse medo. A partir do momento em que o percas, é certinho que vais cair. Outra vez. Mas, por exemplo, faz-te impressão, por exemplo, não, a gente conheceu-se na festa de técnico e nós sabemos que nessas festas há muita droga à volta. Há muita droga. Tu, ao veres aquilo, tu sentes-te de alguma maneira tentado ou algo do género? É assim, eu nunca, para já, ainda bem, nunca lidei a ver pessoas fazer isso à a tua cheirar frente, isso. sim. A fumar já, não me faz confusão. A beber, muito menos, me faz confusão. Agora, a cheirar, nunca apanhei ninguém a fazê-lo. Ok. Portanto, para já, também não me meto a jeito para ir vê-los. Portanto, Exatamente, sim. portanto, para já não me faz confusão. Mas olha, não é, achas, tudo valeu a pena? Tudo valeu a pena. Este esforço todo, agora tens uma família bonita, com um filho que não chora ainda para mais, com a branca, do teu lado na mesma, agora mais saudável. E aquela pergunta que é para finalizar também, que é, João, se tu soubesses o que sabes hoje? Se eu soubesse o que sei hoje, eu acho que não mudava nada. Acho que eu precisei disto para conseguir perceber quem é que eu sou e para onde é que eu não quero voltar. Portanto, eu acho que fazia tal e qual o que tinha feito. Se calhar retirava algumas coisas para a minha família não sofrer tanto. Sim. Mas eu acho que precisei disto para hoje conseguir ser a pessoa que sou. Ok. Portanto, E uma mensagem para as pessoas que nos estão a ver, que estejam a passar pelo mesmo que tu passaste, uma mensagem para elas? é assim que... Eu sei que é difícil aceitar o quão doente estamos, mas é uma liberdade perceber isso e saber que há forma de conseguir voltar ao que eram. Ou seja, é uma liberdade enorme, não tenham medo, que se lancem. Pá, é o melhor que podem fazer. Sim, porque esse pessoal, quando está nesse estado, está cego. E está preso. E está preso. Está preso, esquece. Está É preso. preciso também muita força de vontade ou mesmo aquele ultimato pesado para que, ok, tem que abrir os olhos. Mas acima de tudo, precisam de querer muito. Sim. Se não quiserem, opá, força de vontade e só não vai chegar. É preciso quererem. E acredito que não há nada melhor do que querer e conseguir fazer e hoje em dia estar bem e aguentar. Pronto. Gostou muito? Não gostou. Obrigado, As João. câmaras depois desapareceram. Desapareceram. Eu disse, cara. Espero que tenham gostado. Foi muito fixe. Foi. Teu filho fez cocó. Such a